livro de Josué, no capítulo 15. Nós vamos ler do verso 13 até o verso 19. Amém, queridos? Diz assim a palavra do Senhor: a Caleb, filho de Jefoné, porém deu Josué uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo lhe ordenaram o Senhor, a saber, Kiriat-Arba, isto é, Hebron. Este Arba era pai de Anak. Dali expulsou Caleb os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã e Taimai, gerados de Anak. Subiu os habitantes de Debir, cujo nome dantes era Kiriat-Sefer. Disse Caleb: a quem derrotar Kiriat-Sefer e tomar, darei minha filha Axa por mulher. Tomou, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, e este lhe deu a filha Axa por mulher. Esta, quando se foi a Otiniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. E ela se foi, apeou um jumento. Então Caleb lhe perguntou: que desejas? Respondeu ela: dai-me um presente, deste terra seca no deserto, dai-me também fontes de água. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, por essa palavra. Da palavra, Senhor Deus, que traz remédio, refrigério, Senhor Deus, no nosso coração. Palavra, Senhor Deus, escrita na sua palavra. Palavra, Senhor Deus, que sai do seu trono. Nessa noite, Senhor Deus, nos corações seja uma terra boa, preparada, fértil para receber a vossa semente. Essa noite, Senhor Deus, a nossa mente seja extasiada, Senhor Deus, das preocupações, Senhor Deus, do nosso dia a dia. Que o nosso ser venha ser diminuído diante do Senhor, e que o teu Espírito possa descer em cada um de nós. Comece a mover, Senhor Deus, desde aqui do altar até o fim da igreja. Comece a transformar os corações, Senhor Deus, em carinho divino isso aqui. Que essa pessoa, Deus, que está aqui, ela receba, Senhor Deus, a palavra que ela necessita ouvir. Que essa palavra, Senhor Deus, não venha da minha boca, dos meus lábios, mas saia do seu trono. Essa noite, Senhor Deus, que o Senhor tem preparado para esse irmão, para essa irmã. Que haja, Senhor Deus, transformar, Senhor Deus, no Espírito. Que haja um agir, Senhor Deus, nos corações. Que haja, Senhor Deus, um libertar da alma. Que haja, Senhor Deus, uma mudança de visão. Que haja, Senhor Deus, um encorajar, Senhor Deus, de cada coração. Que cada um aqui, Senhor Deus, possa sair daqui e possuir a terra que o Senhor há de prometer por herança. A terra, Senhor Deus, que o Senhor, meu Deus, doou aos seus filhos, aos seus servos. Nós entregamos nossa vida em tuas mãos. E reconhecemos, Senhor Deus, a grandeza e o favor da sua palavra em cada um de nós. Deus seja louvado em um tempo, em nome de Jesus. Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Aleluia. Vamos sentar comigo em nome de Jesus. Glória a Deus. Livro de Josué, capítulo 15, do verso 13 ao verso 9. Nesse texto fala sobre a herança de Axa, que ela herdou do seu pai, chamado Caleb, o valente Caleb. Quando Deus, o Senhor Deus, através do profeta Moisés, do filho Moisés, fez o povo atravessar o Mar Vermelho, então o povo chegou de fronte à terra prometida, a terra de Canaã, a terra que manda leite e mel. O Senhor Deus então ordenou que Moisés escolhesse 12 espias, um varão, um líder, um valente de cada tribo de Israel, para espiar a terra prometida. E assim foram 12 homens, e entre eles estava um jovem chamado Caleb, um homem de coração valente, um homem destemido, com coragem para tomar posse das promessas de Deus. Eles vão até a terra prometida, e lá estavam os filhos de Anak. Anak era o rei dos gigantes. Os gigantes habitavam naquela terra. E diz a Bíblia que eles foram vasculhando aquele local que Deus havia prometido, e viu que a terra era boa, que tinha boa semente, grandes frutos, cachos de uvas grandes, gigantes, uma terra fértil e produtiva. Mas a terra estava ocupada por inimigos. Então
houve prometido para nós. Nós somos como gafanhotos diante dos olhos daqueles gigantes. Então Caleb e Josué, então ele começa a reprimir aqueles 10 espias e fala assim: não, o Senhor Deus vai nos dar aquela terra, porque se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Aqueles gigantes são poderosos, mas nosso Deus é mais forte. Aquele Deus que fez a promessa, Deus que enviou, é capaz de fazer com que a promessa seja verdade. A terra prometida era sim uma terra de gigante, uma terra que exigia coragem para homens destemidos e sem medo. E alcançar, vencer grandes desafios é o tempo oportuno para cada um de nós. Mas para vencer grandes desafios, o medo não pode dominar o nosso coração. Mesmo pessoas que têm a promessa de Deus deixam possuir o seu coração de medo, em vez de temor à palavra que Deus confiou a eles. Nosso coração não pode ter medo, mas tem que ter temor à palavra que Deus deu a cada um de nós. O coração daqueles 10 espias se esfriou, gelou de medo dos anaquins, dos gigantes daquela terra. Mas Caleb se manteve firme, porque ele sabia que a terra prometida era a promessa de Deus. Ele confiava naquilo que Deus havia prometido. Ele confiava naquilo que Deus havia prometido, e ele sabia que Deus era maior do que os gigantes daquela terra. A palavra que chega para nós nesse início aqui dessa mensagem é que Deus é maior do que qualquer gigante que possa enfrentar você. Deus é maior do que qualquer gigante que possa confrontar a sua vida. E se Deus prometeu a você, Ele há de cumprir e realizar um milagre na sua casa. Por mais que seja difícil aos seus olhos, por mais que pareça caótico a sua vida diante de você, esse Deus que enviou você, Ele tem a condição, Ele tem o poder, a legalidade, e Ele é dono de todas as coisas para colocar na sua mão aquilo que Ele prometeu por herança a cada um de nós. Então Caleb, por causa desse gesto de fé, por causa de uma fé positiva, porque para conquistar a terra prometida tem que ter uma fé positiva, aquela fé que acredita que aquilo que Deus falou vai se cumprir em nossas vidas. E por causa disso, Deus então dá uma ordem depois a Josué, que a terra de Hebron fosse dada por herança a Caleb. Caleb, aquele jovem guerreiro, aquele jovem valente, não possuía nada ainda naquele deserto de Canaã, mas lá no deserto ele havia prometido uma cidade para ele, e uma boa cidade chamada Hebron, uma cidade que era no alto da montanha, cidade que depois Davi foi ungido rei daquela cidade. E Caleb, destemido, ele avança com o exército. Depois que aquela geração morreu naquele deserto, Josué e Caleb, mais uma nova geração, entra na terra prometida. De forma valente, começam a vencer as muralhas de Jericó. De forma valente, começam a derrotar os filhos de Anak. Então, se passaram os anos, o tempo foi se passando, e Josué, ele havia falecido. Josué estava avançando em idade, quase na hora do seu falecimento. Então diz o texto que Caleb, já idoso, avançando em idade, 85 anos, ele chega perto do seu amigo, do seu conservo, do líder daquela época, e fala assim: olha, Deus me prometeu uma terra. Deus fez uma promessa para mim quando eu estava morando em meio ao deserto. Deus me prometeu uma terra boa, e eu agora habito em tendas, em meio a areias. Deus me prometeu Hebron, e hoje com 85 anos eu tenho a mesma disposição de quando eu tinha 40 anos atrás. Quando eu tinha 40 anos, hoje eu tenho 85, se passar 45 eu tenho a mesma disposição para possuir a terra que o Senhor Deus havia me prometido. Deus prometeu dar a Hebron a Josué, por causa do ato de coragem, de bravura, em enfrentar os anaquins lá atrás. Mas 40 anos se passaram, e a promessa não estava na mão de Caleb, a promessa estava na mão de gigantes. É que o texto fala aqui para nós que a terra de Kiriat Arba, estava na mão de Arba, rei dos gigantes daquele tempo. A terra pertencia pela promessa somente espiritual a Caleb, mas outras pessoas tomavam conta daquela terra. Caleb veio nos ensinar que nunca é tarde para Deus cumprir o propósito dele em nossa vida. Caleb veio
conquistar aquilo que Deus prometeu. Nunca é tarde para tomar posse do propósito de Deus em nossa vida. Por mais que os anos se passaram, por mais que os cabelos ficaram brancos, por mais que a nossa pele não é mais a pele jovem, mas que parece que o nosso vigor não é mais o mesmo de 20 anos. Mas quem acredita na promessa pode passar tempos e tempos da vida, ele ainda confia que de um jeito ou de outra maneira Deus há de cumprir o propósito da vida dele. E Caleb, agora com 85 anos, ele tinha essa convicção que Deus era capaz de cumprir o propósito da sua vida, que Deus era capaz de dar a ele a terra que ele havia recebido por promessa lá atrás. Mas Caleb nos ensina a disposição para tomar posse daquilo que Deus prometeu a ele. E quantas promessas nós recebemos do Senhor? Quantas promessas você recebe anos após ano, mas falta disposição para você colocar a mão naquela promessa, para você pôr a mão naquilo que Deus deu a você, pôr a mão na chave da terra prometida, colocar os pés no lugar que Deus estabeleceu a você. Caleb, ele tinha essa disposição. Mesmo com a idade avançada, Caleb ainda sonhava em conquistar algo. Meu amado, em Deus todo tempo é tempo de sonhar. Quem tem promessa de Deus sonha todo tempo. Como Abraão, aos 100 anos que teve um filho. Como Sarai, já idosa também, que teve um filho. Como aqui Caleb, aos 85 anos, que ainda acreditava que aquilo que Deus havia prometido 45 anos atrás, Deus era fiel para cumprir na vida dele. E talvez você está aqui e se passou algum tempo na sua vida, e você acha que Deus esqueceu das promessas que Ele fez com você, e você talvez já desanimou daquilo que Deus estabeleceu para você anos atrás. Mas Deus continua firme na sua palavra. Mas será que você está firme na disposição, na fé e na coragem para conquistar aquilo que Deus te deu? O tempo passou para Caleb e ele ainda acreditava. E diz o texto aqui para nós, no verso 15: subiu aos habitantes de Debir, cujo nome antes era Kiriat-Sefer. Caleb, ele vai no complexo montanhoso de Hebron. Ele conquista aquela cidade, a cidade muito produtiva, uma cidade grande, uma cidade farta. Mas faltava uma cidade mais além, outra montanha, que ainda faltava ele conquistar. Porque quando ele confronta Hebron, Caleb sozinho, ele mata os 3 filhos de Abar. Ele mata Abar, o pai dos gigantes. E agora havia uma outra terra para que fosse possuída, chamada Kiriat-Sefer, ou cidade dos livros. Caleb, ele vem nos ensinar que nunca é tarde para você aprender, que nunca é tarde para você conhecer mais sobre Deus, e você adquirir mais a sabedoria. O valor da cidade de Kiriat-Sefer eram os livros, era a biblioteca que existia ali, era a cultura do mundo que tinha aquele local. E eu fiquei pensando, irmãos, quantos de nós desprezamos o conhecimento em Deus? Desprezamos, irmãos, o conhecimento de muitas coisas aqui nessa vida, que faz você avançar e conquistar a terra que Deus deu a você por herança. Caleb estava agora sentado em Hebron, sentado na casa do palácio em Hebron, e ele olha mais à frente, e havia ainda assim uma terra para ser conquistada, Kiriat-Sefer. Não tinha muito ouro ali, não tinha muita prata, não tinha muito bronze, mas tinha sabedoria, tinha conhecimento. E quando falta sabedoria e conhecimento em nossa vida, nós paramos de crescer, paramos de avançar. Quando falta você conhecimento em Deus, a palavra de Deus, você para de conquistar. Caleb poderia conquistar mais, Caleb queria conquistar mais. O desejo dele era de querer o que tinha de maior valor naquele local: o conhecimento. Você não pode depender da cabeça do outro. Você não pode receber e depender o tempo todo do ensino do outro. Você não
desprezar o que Deus deixou para a gente, a Bíblia Sagrada, a sua palavra escrita aqui. A palavra ela transforma, ela muda, ela faz você tomar posse, ela enche você de fé, ela enche você de esperança, ela enche você de convicção que aquilo que o Senhor Deus prometeu a você, mesmo que se passou uma vida inteira, ela vai se cumprir, nem que seja no último fôlego de vida. Deus ainda traz esperança a quem busca o conhecimento da sua palavra. Mas então Caleb, ao ver aquele local, ele lança um grande desafio no verso 16, fala assim, no capítulo 15 de Josué. Diz Caleb: a quem derrotar Quiriate-Sefé e a tomar, darei a minha filha Axa como mulher. Caleb então lança um desafio, porque Caleb agora ele tinha dois desejos. Primeiro, conquistar a cidade de Quiriate-Sefé, para pegar sua riqueza, que era o conhecimento, a sabedoria daquele local. Segundo, ele queria estabelecer para sua filha um homem que tivesse a mesma coragem que ele. Os valores que Caleb tinha de coragem, o valor de obediência, o valor de fé, o valor de disposição, um homem guerreiro, a mesma atitude que tinha Caleb, ele queria agora estabelecer para sua filha. Caleb começa a olhar aqui que a fé, a coragem, a disposição, a confiança em Deus são valores para se constituir uma família. Caleb olha para sua filha Axa, que nasceu em meio ao deserto, que Axa era jovem, virgem, morava em meio ao deserto. O seu nome significa corrente dos tornozelos, que ela nasceu acorrentada em meio às areias. Ele olha para sua filha e ele pensa assim: eu não quero qualquer homem para casar com ela. Eu quero um homem valente, de coragem. Eu quero um homem que confie na palavra de Deus. Eu quero um homem que tenha disposição para enfrentar gigantes. Eu quero um homem que tenha a mesma coragem que eu tive para conquistar Hebron. Caleb tinha condição sim de conquistar Quiriate-Sefé com suas mãos, mas ele deixou outro homem fazer isso. Porque Caleb queria alguém de valor na sua casa. Ele queria um gênero de valor. Ele queria que a sua filha tivesse uma família com o mesmo valor que ele teve. Ele queria que a sua filha tivesse um homem de Deus, um homem de coragem, com disposição, de fé, sem medo no coração. Um homem que o coração dele era cheio de temor e não de medo. Caleb não se preocupava muito com a aparência dos jovens, mas com o coração de cada guerreiro que local. Caleb não olhava para o exterior daqueles homens, mas Caleb olhava para o interior. Caleb não se preocupava com o que aqueles homens poderiam dar de dote. Caleb se preocupava com o que os homens poderiam fazer com o coração para sua filha. E ele então lançou o desafio: olha, está lá Quiriate-Sefé. Quem conquistar aquela cidade vai ganhar o maior tesouro. A cidade vai ser minha, os livros são meus, mas a minha filha, Axa, eu vou dar por mulher. Então se levantou um homem guerreiro, que eu peguei aqui semana passada, chamado Otoniel, ou então Otoniel. Otoniel é o leão de Deus, um jovem valente, sobrinho de Caleb. O homem mais jovem da casa, o homem mais jovem da família, ele levanta com coragem para conquistar o amor daquela jovem. A disposição de Otoniel não era para que ele herdasse a cidade de Quiriate-Sefé, mas é para possuir o amor daquela mulher, para conquistar o coração dela. A disposição de Otoniel é a mesma disposição de Cristo para com a igreja, de dar a vida, de se sacrificar em prol de um amor. Então se levantou aquele homem para conquistar o coração daquela mulher, Axa, nascida em um deserto, cresceu no deserto, viveu no deserto. Ela foi doutrinada em um deserto, com escassez de um monte de coisa, mas Axa aprendeu valores da palavra. Axa aprendeu como exemplo do pai, a como ser uma mulher de fé em Deus. Axa, apesar de morar em uma terra escassa de recursos, ela confiava nas promessas do Senhor. Axa, corrente nos flanceiros por pés acorrentados. Talvez o nome que Caleb pôs para ela era um nome de condição, mas aquela jovem, ela tinha disposição para quebrar isso na sua vida. Bela, valente e prometida ao libertador.
Axa nos lembra a igreja, caminhante, errante pelo deserto, valente, cercada por dificuldades, mas prometida ao libertador, prometida a um conquistador, alguém capaz de entregar o maior valor, que não são riquezas externas, mas riqueza interna. Porque Otiniel não tinha muita coisa, Otiniel não tinha cidades, Otiniel não tinha fazendas, mas Otiniel tinha coragem, Otiniel tinha disposição, Otiniel ele tinha fé, Otiniel ele tinha confiança, e isso que fez com que ele fosse tomar aquela cidade. No verso 17: tomou, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, e esse lhe deu a filha Axa por mulher. Otiniel, cujo nome, já falado aqui, significa leão de Deus, era o libertador de Axa. Mais tarde seria o libertador daquele povo, daquela nação. Otiniel, um homem de grande coragem para quebrar as correntes do pé daquela mulher. Ele vai então em uma empreitada, com muitos concorrentes, mas ninguém tinha o coração daquele jovem chamado Otiniel. Ele sobe a cidade, a montanha, ele sobe ali ao local chamado Kiriat-Sefer, e ele mata, ele vai tirar dali os gigantes, ele conquista a cidade. Então diz o texto que ele recebe a mão de Axa por mulher. Caleb, este lhe deu sua filha Axa por mulher. Então Axa recebe uma herança, a herança de Caleb. Talvez Otiniel e Axa olhassem para Hebron e pensassem: agora vamos morar em Hebron. Mas então Caleb dá Axa um lugar chamado deserto de Negev. Dela uma terra árida, dela uma terra seca. Ela recebe a herança do pai, um lugar improdutivo. Ela recebe a herança de Caleb, um lugar que não tinha condição de jorrar água, um lugar que não tinha condição de viver, um lugar de tendas, um lugar onde os seus filhos teriam a mesma vida que ela, mas ela teria uma vida melhor para os seus filhos. Ela queria uma vida diferente para a sua família. Ela queria uma vida de excelência para os seus. Nascida, crescida, atribulada e agora dona de um deserto. Talvez por isso que o seu nome é acorrentada, porque parecia que o deserto a perseguia até depois de uma vida matrimonial. Parecia que as dificuldades daquele deserto perseguiam Axa durante toda a sua jornada, sua história. E tem problemas, irmãos, que seguem a gente durante toda a vida. Ele começa na infância, passa pela adolescência, passa a fase adulta, e mesmo depois de casado, tem pessoas que sofrem as mesmas coisas de quando eram crianças. E a gente precisa de um libertador para quebrar isso em nossas vidas. A gente precisa ter coragem, como Max teve, para quebrar, para arrancar esse deserto dos nossos pés. Ela era sinônimo de uma terra seca. Talvez naquele momento ali, quando Caleb veio ofertar para ela o deserto de Negev, talvez Otiniel olhou para ela, mas ele não pensou em desistir. Ele amou até o fim. Ele ficou com ela. Ele ficou com ela todo o tempo, porque ele sabia que ela tinha condição, e ele também, de prosperar em uma terra difícil. Porque quem tem a promessa de Deus, mesmo que a terra pareça árida e difícil, ele consegue prosperar em terras de gigantes, ele consegue vencer em terras de dificuldades, ele consegue sobressair em terras de areia. Então diz o texto que Axa, ela se une ao Otiniel e vai morar no deserto. Ela vai conhecer então toda a extensão da sua herança, a herança do pai. Então no verso 18 fala assim para nós, Josué capítulo 15: esta, quando se foi a Otiniel, insistiu com ele para que ele pedisse um campo ao pai dela. Axa, quando recebeu
agora a coragem também, a coragem de sair de uma condição de caos, sair de uma condição desértica e procurar algo melhor para a sua vida. Quando ela conheceu a sua terra por herança, ela vai até seu esposo, conversa com ele e fala assim: vamos até o meu pai, vamos conversar com o Caleb. Você é valente, você é guerreiro. Quem sabe o meu pai, quem sabe o nosso pai, ele nos dá uma terra boa, uma terra melhor. Quem sabe ele dá para a gente um campo, uma fonte, porque em areia e deserto não dá fruto. Mas enquanto Otiniel administrava o deserto de Negueb, Axa sabia que Caleb tinha mais para oferecer para ela. Amados, Deus tem mais a oferecer para você. Deus tem mais que uma terra seca que areia. Deus tem mais do que pedras a nossos filhos. Deus tem mais a oferecer para nós do que aquilo que está debaixo dos seus pés. Deus tem a oferecer para nós terra boa, terra produtiva. E Axa sabia dessa condição. Mas Axa, ela tinha o valor de uma mulher virtuosa. A herança ela ganhou do pai. Mas antes ela ir do pai, ela vai ao seu esposo, fala assim: vamos lá comigo, conversa com meu pai para mim. Porque Axa nos ensina que mesmo tendo coragem, audácia, mesmo tendo fé, ela é uma mulher submissa à sua família. É uma mulher que sabia a sabedoria, tinha sabedoria dentro de si. Axa nos ensina que mesmo ela tendo valores que Otiniel não tinha, ela ainda era submissa à sua casa, ao seu esposo, à sua família, ao seu lar. Porque não pense que você é varoa, que você é uma mulher virtuosa, que você pode fazer tudo sem falar com o seu marido ou com o seu esposo, que você tem o direito de ser independente totalmente e fazer o que tiver na sua cabeça. Aquela mulher, apesar dos valores que ela tinha, com as convicções do seu coração, ela sabia que a opinião, o aval, a autorização, a legalidade de Otiniel era importante. Ela sabia que Otiniel era uma unção sobre a vida dela, uma bênção sobre a vida dela. Axa, ela não vai até Caleb de forma individual, separada. Primeiro ela pede o seu esposo e ele não vai, mas ela, com a autorização, a legalidade, ela parte para o seu pai. Essa mulher nos ensina os valores aqui da submissão dentro de casa. Porque não adianta você querer conquistar muitas coisas que Deus prometeu a você e ser uma esposa totalmente rebelde. Aquela mulher, apesar de grande valor que tinha na guerra, na batalha, na sua casa, na sua família, ela sabia que a legalidade estava sobre o dinheiro. E ela então vai até ele. Aquela mulher veio nos ensinar sobre o respeito. Aquela mulher veio nos ensinar sobre o respeito dentro de casa, sobre a submissão, sobre o local que Deus estabeleceu para ela. Ela sabia que Otiniel era a coroa ali. Ele era o sacerdote da sua casa. E muitas mulheres, irmãs, depois que recebem uma promessa ou recebem algo de Deus, tende a confrontar aquilo que Deus deu de mais valioso. Porque o maior valor para Axa não era o Negueb. O maior valor para Axa era Otiniel. O maior valor para Axa não era as terras herdadas do seu pai, mas era aquele homem, aquele varão, aquele guerreiro, soldado, que ele conquistado, matado gigantes em pôr do seu amor. E diz o texto que ela vai até Otiniel, no verso 18. E essa, quando foi Otiniel, lhe insistiu. Sabe, irmãos, aquela mulher era focada, determinada. Ela conversou com o seu marido e ele disse: não, não vou. Ela conversou com o seu amado e ele falou assim: não, não vou. Eu quero o deserto. Eu estou feliz com o deserto. Mas Axa queria mais.
E ela foi perseverando em amor, perseverando em submissão, perseverando em obediência, perseverando em unidade, perseverando em graça com Otiniel. Porque é assim que a mulher virtuosa vence, é assim que a mulher valorosa vence. Ela não vence na queda de braço, ela vence no amor, na perseverança, na fé, na dedicação, na comunhão, na submissão. Ela foi insistindo com ele, persistindo, focada, mas Otiniel foi silêncio. E apesar do silêncio do marido, ela ainda perseverou. Porque tem horas, irmãos, que você vai insistir, e pessoas que estão do seu lado não vão te dar nem resposta, não vão abrir a boca para você, vão ignorar você, sua fala, vai achar que a sua fala é tola, é boba, não é eficaz. E ela foi insistir com ele, fala o texto assim no verso 18. E essa, quando foi, Otiniel insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. Ele não fala nada, ele fica mudo, calado. E aquela mulher quer nos ensinar a visão do futuro, porque a visão do futuro da casa não é apenas do marido, mas da mulher também. A mulher que tem que ter uma visão do futuro para o seu lar. Axa, quando ela ganhou o deserto de Negev, ela sabia que deserto não dava para criar filhos, deserto não se planta, deserto não jorra água, deserto não tem fruta. Mas ela pensando lá na frente, no futuro da sua família, ela queria um campo. Vamos até meu pai abrir um campo para ele, pensando no futuro, porque a esposa, a varoa, tem que pensar no futuro também da sua casa. Não é só o marido que tem que fazer isso, não é só o homem que tem que lutar com a visão do além, mas a mulher tem que ter essa mesma visão diária do marido. E no caso aqui, Axa tinha mais do que Otiniel. No caso aqui, a visão era dela. No caso aqui, Otiniel, apesar de ser valente, ele se conteve em um deserto, mas ela não. Ela queria um melhor, ela queria mais, ela queria algo mais excelente. Eu quero encorajar você, irmã, nessa noite, a você pensar além, pensar no futuro, mas pensar no futuro olhando para o seu esposo, pensar no futuro olhando para a sua família, pensar no futuro que Deus pode abençoar a sua casa, pensar no futuro que Deus tem promessa para você. Aquela mulher, capitão, no verso 18, fala assim: essa, quando foi Otiniel, ficou com ele para que pedisse um campo ao pai dela. O interessante é que Axa nos ensina a buscar os nossos direitos, porque a herança, quando era dividida do pai para os filhos, os homens ficavam com terras boas e as filhas, as mulheres, ficavam com objetos. Mas Axa ganhou um deserto, é criar o melhor. Axa nos ensina que a lei pode ser mudada em nosso favor. Axa nos ensina que Deus pode mudar o nosso futuro. Axa nos ensina que Deus pode transformar leis e costumes para abençoar a nossa casa. Axa nos ensina que Deus é capaz de transformar leis humanas para favorecer os seus filhos amados. Vamos lá conversar com meu pai, para que ele nos dê um campo. Axa nos ensina que todo filho de Deus tem direito, que todo filho de Deus tem direito diante do Pai. Aquela mulher, então, diz o texto, que ela pegou um jumento, pegou um animal de carga e foi até o estado Caleb. Diz assim no verso 18: e ela apeou o jumento, então Caleb lhe perguntou: o que deseja? Axa, ela foi contra o pai. Ela morava no deserto, ela estava no deserto, escute, presta atenção, mas ela sabia onde Caleb estava residindo. E nós sabemos, irmãos, aonde encontrar o pai, nós sabemos aonde buscar o nosso direito, nós sabemos onde buscar a nossa herança, nós sabemos onde encontrar a promessa que está em Deus. Axa sabia o endereço de buscar o pai, e você sabe, meu amado, o endereço de buscar a Deus, que era a pessoa de Cristo. Cristo é o endereço, Cristo é a pessoa revelada a nós,
o pai? Você conta com o pai todo dia na sua casa? Você conta com o pai nas suas manhãs, nas suas orações? Você conta com o pai na igreja? Você vem aqui com o encontro marcado comigo, com outro pastor, com outro irmão? Ou você vem com o encontro marcado com o pai? Nas suas reuniões familiares, nas suas orações diurnas ou noturnas, ou de madrugada, você tem um encontro com ele, você sabe onde encontrá-lo, sabe como buscá-lo. Talvez você ainda não recebeu o campo, sabe por quê? Sabe por que você ainda mora em deserto? Que você sabe onde buscar o pai e você não vai. Talvez você ainda não obteve a terra prometida, que você sabe onde o pai está, mas você se contém com o deserto, se contém com areias. Ela sabia onde Caleb estava, e ela então mapeou, ela então montou em um jumento e foi de onde estava o seu pai. Otiniel ficou na casa, Otiniel ficou na tenda, Otiniel ficou no meio das areias, mas ela foi em busca daquilo que ela desejava para sua casa. A busca de Axa era a busca para Otiniel. A busca de Axa não era uma busca individual, mas coletiva para sua família. A busca de Axa era uma busca familiar, porque você que é esposa, você que é marido, você não busca para você, você busca para vocês. Você não busca de forma individual, pessoal, você busca de forma coletiva, porque tem uma comunhão na sua casa, tem uma graça ali, tem um favor ali. Ela então pega aquele animal e ela vai ao encontro, sabendo onde o encontrar. A iniciativa foi dela, a herança já estava com Caleb, mas a iniciativa foi dela. Talvez o que falta para você é uma iniciativa, é um passo à frente, é um caminhar, é um dobrar de joelhos, é um clamor, é um começar uma oração, é um abrir a sua boca, é um fechar os seus olhos. O que falta para você é você dar um passo em direção ao Pai. A iniciativa tem que ser sua. Ela foi ao encontro dele, ela sabia onde ele estava, ela sabia onde ele morava, e você sabe como buscar Deus. Você sabe como encontrá-lo, você sabe como pedir, você sabe aonde que ele está. E se você buscar ele de todo o coração, como falou o profeta Jeremias, você vai encontrar. Se você clamar ele no fundo da sua alma, ele vai se deixar ser revelado a você. O problema é que você chega diante dele longe. O problema é que você se contém com as areias do deserto, do deguete, e Deus tem fonte para você. Ela pega o animal e ela vai até o pai. Escute aqui no verso 18, presta atenção. E ela apeou o jumento. Sabe o que é apear? É descer. Porque para encontrar com o pai, você tem que sair da sua posição, do seu status, e se humilhar diante dele. Axa estava numa posição mais alta do que Caleb. Quando ele encontra com seu pai, ela estava em cima de um animal de carga, do jumento. E quando ela vê o seu pai, ela desce do animal. Porque quando você encontra com o pai, você tem que ser humilde e se abaixar diante dele. Tem que se curvar diante dele. Antes de pedir fontes, tem que ser humilde. Antes de receber herança, tem que ser humilde. Antes de receber o favor do Senhor, a graça, tem que ser humilde. Diz aqui o versículo, então, que ela foi ao seu encontro, desceu da sua montaria e ela lançou aos pés do pai. Ela teve reverência primeiro ao seu pai. Ela teve respeito à sua pessoa. Ela não chegou reclamando, pedindo, não. Primeiro ela se reverencia ao seu pai. Primeiro ela se humilha a ele. Primeiro ela se prostra a ele. Primeiro ela se abaixa a ele, para depois pedir. Axa nos ensina a humildade. Axa nos ensina temor. Axa nos ensina reverência. Axa nos ensina a humildade que uma mulher virtuosa deve ter diante de Deus, diante do Pai. E nós nos curvamos, irmãos, diante de tantas pessoas, nos humilhamos diante de tantas pessoas, mas diante de Deus, nós queremos ficar em cima da nossa montaria. Aquela mulher, ela vai com o pai e ela apeia, desce. Descer é a posição ideal para pedir. Descer é a posição ideal para pedir. Quer pedir o pai? Quer encontrar ele? Quer que ele se revele a você? Desce primeiro, depois você pede. O problema é que você chega pedindo, chega gritando, chega chutando, chega abrindo os braços, chega esbravejando, sendo que o pai está de frente com você, espera que você desça primeiro, se ajoelhe com reverência, se humilhe, então você começa a pedir.
condição de humildade. Talvez é hora de você, nas suas orações, ser mais humilde. Porque nosso coração se enche de vaidade e orgulho, e sabemos que somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, que somos chamados filhos de Deus, mas também esquecemos que somos conservos e servos do Altíssimo. Mas também esquecemos que Ele é absoluto, santo, santo, santo. Mas também esquecemos que agora Ele enche os céus e a terra. Mas também esquecemos da sua infinita grandeza, santidade. Ela chegou, se humilhou diante de seu pai. E olha só o que o texto fala. Ela pegou o jumento. Então Caleb lhe perguntou: o que deseja? Meu amado, o que deseja seu coração diante do Pai? O que deseja seu coração diante de Deus? O que deseja na sua alma, no seu espírito? O que deseja você? Então é hora de pedir com sabedoria, porque Axe agora poderia pedir tudo. Axe agora ficou diante do Pai, uma posição favorável, porque o Pai pergunta: o que você quer? Talvez ele poderia falar assim: quero Hebron. Eu quero Hebron, Pai. Mas Axe não fez isso, não teve essa atitude. A sabedoria dela fez com que ela possuísse além do que ela pediu. A humildade dela fez com que ela conquistasse além do seu coração. O texto fala assim: Caleb perguntou o que deseja. E meu amado, pode pedir, porque o coração do Pai é generoso para te dar. Quando você está aos pés dele, você pode pedir, porque o coração dele é amoroso para dar a você. Qual é a sua necessidade? Qual é o seu desejo? Qual é a graça que você quer? Qual é a promessa que você quer? O que você deseja? Respondeu ela, verso 19: dá-lhe um presente. Axe, ela fez um pedido de carinho ao coração do pai. Ela fez um pedido de carinho ao coração generoso do pai. Ela olha para Caleb e fala assim: pai, dá-me um presente. Você é pai, você é mãe? Quantas vezes você se comove quando o seu filho ou sua filha chega perto de você e fala assim: pai, me dá um presente. Mãe, me dá um presente. Seu coração, ele não gera no trem, derrete, no esfria, no aquece, no pula, no salto do peito, chega na boca. Imagina Deus que sabe todas as coisas. Imagina Deus que tem todas as coisas. Imagina Deus que pode todas as coisas. Ela chega perto do pai e fala: pai, me dá um presente. Sabe por que ela pediu um presente? Porque só pode pedir um presente quem tem intimidade. Quem tem intimidade com o pai pode pedir presente. Porque pessoas estranhas não pedem presente a quem eles não conhecem. Pessoas desconhecidas não pedem presente a quem eles não têm intimidade. Mas Axa, ela era íntima de Caleb. E quando você é íntimo do pai, você tem o direito, você tem a condição de pedir. Quando você tem intimidade com o pai, você tem a condição, a liberdade de pedir. A liberdade de pedir está na intimidade. O que você quer, minha filha? O que você quer, eu vou te dar. Pede o que você quer. A liberdade que ela teve nesse pedido era correlacionada à intimidade que ela tinha com seu pai. Então, no verso 19, ela fala assim: dá-lhe um presente, deste terra seca, dá-lhe, porém, fontes de água. Axa, ela não abriu mão daquele deserto. Ela não tinha um coração grato. Ela era grata. Ela tinha um coração agradecido. Ela sabia que tudo que Deus havia, tudo que o Pai havia dado a ela, era conquistado pelo sangue, era conquistado pelo suor, pela garra, a valentia, a fé. Axa sabia que o Negev foi conquistado com sangue de irmãos, foi conquistado com palavras de ânimo, com atos de bravura e de coragem. Ela não era uma mulher ingrata às coisas que ela possuía, mas queria algo melhor, queria algo mais produtivo. Ela tinha um coração exercido. Mas pedir fontes é você pedir a origem da água. Ela chega perto do pai e fala assim: eu quero fontes, eu quero a origem da água, aonde brota a vida, aonde brota a esperança. Eu quero aonde brota a condição de vida, a condição de viver. A Axa, ela ganhou
ganhou muito além do que ela pediu. Ela ganhou além do que ela desejou. Então a Bíblia diz assim para nós, no verso 19: então lhes deu Caleb as fontes superiores e fontes inferiores. Ela chegou perto do seu pai com receio. Ela chegou perto do seu pai com respeito, com reverência, com humildade e com grande intimidade, querendo uma fonte, um campo, uma terra produtiva. Mas Caleb se moveu tanto com o coração daquela sua filha, daquela mulher. Caleb se moveu tanto com ela, que ele disse: não, eu vou te dar as fontes superiores e as fontes inferiores. Caleb falou assim: olha, aonde houver fonte de água, aqui o território é seu. Aonde houver cachoeira, é seu. Aonde houver lago, que é seu. Seus limites não vão ficar mais em meio deserto. Pedir fontes, ou melhor, o que Caleb doa aqui, fontes superiores, ou águas superiores, são as bênçãos espirituais. E as águas inferiores são as bênçãos terrenas. Porque o Pai, Ele pode dar para você bênçãos dessa terra e bênçãos no futuro, em uma eternidade. O Pai dá a você, além do que você pede. Você pede uma fonte, um campo, uma terra. Você pede um campo para produzir algum grão. E o Pai te dá fontes superiores, fonte de eternidade, fonte de graça, fonte de salvação, fonte de perdão, fonte de salvação para a sua família. Então Ele deu fontes superiores e fontes inferiores. Fontes inferiores são bênçãos aqui terrenos. Caleb estava dizendo assim para ela: olha, aonde você estiver aqui na terra, a bênção vai ser sua. Fontes superiores são fontes espirituais, são águas que emanam do trono, são águas que saem do trono do Altíssimo, são águas de eternidade. Fontes inferiores são águas terrenas que jorram aqui para a vida e vida com abundância. Mas fontes superiores são águas insondáveis, como o rio de água-vida que Jesus falou que ele era, como o rio que sai do trono de Deus, que vem alimentar a cidade santa. Deus, Ele tem mais a dar para você do que você deseja. O Senhor quer dar mais a você do que você almeja. Talvez você quer uma coisa pequena e Deus tem grandes coisas na sua vida. Talvez você quer apenas uma gotinha de água em meio ao deserto e Deus tem grandes fontes para você na sua casa. Mas você tem que ter o coração dessa mulher, a intimidade dessa mulher, a coragem dessa mulher, a disposição dessa mulher, a ousadia dessa mulher, a obediência dessa mulher. Aquela mulher era uma mulher que ela estava além do seu tempo, ela estava além das outras. Otiniel era guerreiro fisicamente, mas Axa era guerreiro no seu interior. Era uma junção, era uma coleção ali de qualidades. O guerreiro valente, libertador, o conquistador de Seliate, Befer, e Axa, a guerreira interna, a que move os corações, a que faz o coração do Pai ser quebrantado, a que faz o coração do Pai ser as fontes superiores. Amados, tem momentos da vida que você tem que ser um Otiniel, ir no braço, conquistar na força, com coragem, com saúde. Vai ter momentos que tem que ter coração de Axa, um coração humilde, um coração reverente, um coração temente, um coração de intimidade, capaz de se ajoelhar aos pés do Pai e falar assim: Pai, me dá uma terra boa, me dá uma terra que eu possa criar minha família, uma terra que eu possa ver os meus filhos ser abençoados, me dá uma fonte apenas. Ela pede uma fonte sabendo que Caleb tinha condição de dar todo Hebron. Ela pede algo pequeno, sabendo que o seu pai possuía muita coisa. Talvez você não ganhe nada, que você quer pedir tudo e não tem condição de receber pouco ainda. Então seja fiel em pedir pouco, e Deus é fiel em acrescentar muito na sua vida. Às vezes você quer pedir tudo de começo: Deus, eu quero isso, faz uma lista enorme, faz uma lista grande. Senhor, Deus é poderoso para fazer, Deus é poderoso para fazer e dar, Deus é poderoso para realizar. Mas a humildade de pedir tem que estar no nosso coração. Senhor, me dá uma fonte eu estou satisfeito, uma fonte já basta, uma fonte já sacia.
já vem alimentar minha casa, minha família, já vem cuidar do meu marido. E quando você demonstra para Deus esse coração reverente, humilde, sincero e íntimo, Deus ele abre os céus para você e fala assim: olha para o céu, porque as fontes superiores são suas. Olha para trás, acha, porque cada fonte do Hebron é sua. Olha para as cachoeiras ali das montanhas, olha onde tem uma corrente, um riacho, onde passa um rio aqui, onde tiver uma água, é sua. Pertence a você, pertence à sua família, pertence ao seu lar. A Axa, ela demonstra uma coisa que o Otiniel talvez não sabia. Quando o Senhor Deus ele vai fazer promessa para o povo, Deuteronômio capítulo 8, verso 7 fala assim: porque o Senhor teu Deus te põe numa boa terra, terra de ribeiro, de água, de fontes, de mananciais que saem dos vales e das montanhas. Promessa que você fez ao povo aqui de Deus. Deus não promete desertos, Deus não dá desertos a ninguém. Quem dá deserto são homens. Axa sabia que a promessa de Deus para os filhos de Israel eram fontes de água. Axa conhecia a palavra, Axa sabia da promessa, Axa conhecia as profecias. E por isso ela pede: pai, me dá uma fonte, porque é a promessa de Deus. Me dá uma fonte, porque Deus prometeu. Me dá uma fonte, porque Deus, Ele falou que ia doar para a gente. Pai, me dá uma fonte, porque eu quero ver que Deus prometeu para mim. Axa conhecia a palavra de Deus, e ela sabia as promessas de Deus para o seu povo. Meu amado, você sabe que Deus tem prometido para você. Você sabe que Deus tem prometido para a sua casa. Você conhece o que Deus prometeu para você. Talvez você não conheça, porque você não conhece a palavra. Talvez você não conheça as promessas. Talvez você não conheça, porque você não conhece a palavra que é em seu favor. Você sabia que Deus havia prometido mananciais. Olha o versículo: porque o Senhor teu Deus te põe numa terra boa, terra de ribeiros de água, de fontes e de mananciais que saem dos vales e das montanhas, águas inferiores e superiores. Axa sabia disso. E quando Axa faz esse vestido a Caleb, Caleb se lembra da promessa de Deus. Caleb se lembra o que Deus havia prometido. Caleb se lembra que o que ele estava dando à sua filha não era o que Deus havia prometido. E a gente se contenta em receber aquilo que Deus não prometeu para a gente. Deus prometeu fontes superiores e fontes inferiores, mananciais de água, ribeiros de água. Axa, ela sabia que Deus não promete areia. Deus não promete areia. Deus não dá areia, Deus dá água. Deus dá fonte de água. Aquela fonte que a mulher havia recebido seria boa para sua casa. Axa, ela nos ensina, nos fala que promessas terrenas, heranças terrenas são boas, mas a herança que vem de Deus é muito melhor. A herança que vem do alto é infinitamente superior. Você pode receber uma boa herança aqui, você pode receber uma boa coisa, mas meu amado, a herança que Deus tem para você é algo que está muito além dos seus olhos. É algo que não sondou seu coração, é algo que não conheceu sua mente. Será que você vai sair daqui hoje com a corrente dos tornozelos, com o nome de Axa? Ou você vai sair daqui com a coragem do coração de uma mulher, a coragem de vencer, a coragem de levar o melhor para a sua casa, mas levar debaixo da bênção, mas levar debaixo da submissão, levar debaixo da obediência, levar debaixo da graça, levar debaixo da legalidade, levar debaixo da autorização da palavra de Deus. É isso que você tem que fazer. Ela recebeu o quê? O que ela pediu ao Pai, abençoou Otiniel. A sua oração, o seu pedido, ele não fica em você. O que você pede diante do Pai, ele não
também abençoar outras pessoas. É para que a graça de Deus ela saia das suas tendas e alcance outras famílias também. Aquela mulher voltou para a casa abençoada. Que você volte para a sua casa hoje, abençoado, com promessa, com o favor do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor.